aqui é o professor Célio Pulpo. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de gestão de projetos do curso de administração pela Universidade Ibirapuera. Bom, a partir de hoje nós começaremos a abordar novas temáticas. Vamos começar aí a desenvolver a segunda parte do bimestre. Vamos começar então a ver um pouco mais de um conteúdo novo, devido a esse cenário que nós estamos vivenciando. O MEC liberou mais um mês aí de ensino em EAD a partir da semana passada. Então temos aí mais pelo menos 3 semaninhas em que estaremos nos conversando apenas pelo ambiente do AVA e aqui pelas videoaulas, pelas aulas ao vivo, certo? E como vocês já sabem, quem participou da aula na semana passada, vocês vão receber na próxima segunda-feira um trabalho para poder desenvolver algumas questões para responder, que vai ser a nota da primeira prova de vocês, vai substituir essa prova. Então, a partir de semana que vem, se programem, se agendem, deixem tudo organizado, porque vocês devem receber trabalhos de todos os professores no início da semana. E vão ter um tempo aí apertado para poder desenvolver os trabalhos. Então, se organizem para não deixar para cima da hora coisas que deveriam ter sido entregues antes. Priorizem a entrega desses trabalhos, ok? Bom, como eu estava dizendo, a partir de hoje, então, nós vamos começar a abordar novos conteúdos dentro da nossa disciplina, novas ferramentas, sim, mais ferramentas, e vamos começar a desenvolver, então, começar a andar um pouco mais com a nossa disciplina de gestão de projetos. Na primeira etapa, no primeiro bimestre, nós estávamos falando sobre as variáveis que compõem o projeto, né? Que é o escopo, que é o tempo e que são os custos. Então, todo o nosso primeiro bimestre ele residiu em debater quais são as variáveis que compõem um projeto. Como assim o que compõe, né? O que eu preciso pensar na hora de elaborar e executar um projeto. Então, durante todo o primeiro bimestre, os nossos encontros, tudo que a gente falou foi com o intuito de entender como que eu vou trabalhar com um projeto dentro de uma empresa, o que eu vou apresentar, do que eu vou falar, no que eu preciso pensar antes de levar uma ideia adiante num projeto, quais são as coisas que realmente são válidas para mim como gestor de projetos ou apenas como, sei lá, um assistente ou a função qualquer que vocês ocupem, tanto faz a nomenclatura, mas quais são as questões, as principais variáveis, os principais pontos decisivos quando a gente vai trabalhar com projeto, se um projeto é viável ou não. Então a gente entendeu que dentro do escopo a gente precisa começar esse detalhamento, precisa começar a trabalhar com o passo a passo do projeto, precisa detalhar o que vai ser falado, como vai ser falado, por que vai ser falado. A gente precisa começar a trabalhar dentro do escopo as etapas do projeto, o que precisa nesse projeto, o que vai compor esse projeto. E a partir daí, a gente começa a desenvolver então a estrutura analítica do projeto. Dentro da estrutura analítica do projeto, a gente vai começar a falar então sobre o tempo que as etapas vão demorar para ser elaboradas. Vamos começar a trabalhar com a construção de cronogramas,
como o cronograma de Gantt, que foi o que eu passei para vocês, que a maioria de vocês conseguiu realizar, como entender qual é a precedência entre as etapas que a gente disse ali que existiriam dentro do escopo do projeto. E a partir daí, nós entramos então na parte de custos. Foi uma partezinha aí que deu mais trabalho para vocês, que foi a parte da construção de um orçamento e da construção da curva S, né? Que é uma curva de custo, uma ferramenta para fazer o controle de custo e entender em qual ponto que você vai precisar de recurso, entender quando você precisa aplicar recurso, quando você precisa correr atrás de recursos. E tudo isso, gente, eu estou aqui fazendo mais um resumo para vocês, porque isso é importante antes de a gente entrar aí na parte de riscos, que a gente já debateu algumas coisas de riscos, mas é importante que isso esteja claro na cabeça de vocês e que isso esteja fresco também na cabeça de vocês, porque é aí que a gente vai conseguir desenvolver essa temática, certo? Para quem assistiu o filme que eu pedi, eu acho que talvez a partir de hoje algumas coisas fiquem mais claras no filme e na conexão com a matéria. O filme, o Garoto Vento. Coisa do que aconteceu lá. Hoje, quando a gente falar de riscos, vai começar a clarear, certo? Bom, as próximas 2 aulas nós vamos falar de riscos, 2 ou 3 aulas, 2 aulas temáticas, teóricas e uma aula prática também, que tem que ter teoria, né? Senão não é minha aula. Bom, enfim, gente. Então vamos começar a entender o que é o risco. Bom, o risco ele é um evento ou ele é uma condição incerta que, se ocorrer, pode impactar pelo menos um dos riscos do nosso projeto. Ou seja, quando a gente está pensando em risco, a gente está pensando em qualquer coisa que pode acontecer e prejudicar o andamento do nosso projeto. Dentro da nossa estrutura analítica de projeto, a gente define diversas etapas de entrega, a gente define diversos objetivos dentro do nosso projeto, coisas que a gente se propõe a entregar, então diversas entregas também, por que não? E tudo isso a gente define com o intuito de, no final do tempo previsto, lá no nosso cronograma, a gente conseguir fazer a entrega do tempo estimado. Então, quando a gente começa a trabalhar com a ideia de risco, quando a gente começa a trabalhar então com esse princípio de entender o risco, a gente tem que levar em consideração que são eventos, porque podem ocorrer eventos internos ou externos à organização, internos ou externos ao projeto, mesmo que seja dentro ou fora da organização, porque não necessariamente projetos ocorrem em uma organização, né? Então, ele pode ser qualquer evento ou condição incerto que vai impactar pelo menos um dos nossos objetivos ou uma das nossas entregas. Então, um risco, ele pode abranger qualquer uma das etapas que foram trabalhadas dentro do nosso projeto, colocando em risco o planejamento dentro do nosso ambiente organizacional. Ou seja, a gente tem então como risco, resumidamente, qualquer coisa que vai atrasar o andamento do nosso projeto e que pode prejudicar o nosso planejamento. A gente já
tinha conversado na etapa de gestão de tempo, que é muito importante a gente entender a relação que existe entre as etapas, entre as entregas, porque principalmente aqui quando a gente vem falar de risco, se eu não entendo a relação entre as entregas, eu não consigo entender o impacto que um evento ou uma condição que pode ocorrer vai ter no meu projeto, entendeu? Porque eu não vou saber quais são as etapas que ele vai impactar, por exemplo. Então, da definição de risco, eu preciso então começar a trabalhar com esse conceito. Eu preciso começar a entender aqui que trabalhar com risco é trabalhar com todas as etapas que eu acabei de passar para vocês. Então, das três variáveis que a gente veio conversando durante o bimestre anterior, existe em todas elas a variável de risco. Então, isso vai estar intrínseco em cada uma dessas etapas que a gente já vivenciou, certo? E tudo que foi planejado dentro do nosso escopo, dentro do nosso cronograma gigante, dentro da nossa linha de custos, envolve também o planejamento de riscos. E tudo isso é colocado em xeque quando a gente começa a trabalhar aqui com risco. Se a gente não consegue fazer uma boa gestão de riscos, a gente não vai conseguir garantir que o que a gente planejou ali atrás seja entregue a tempo, ok? Ou seja entregue, porque tem coisas que não conseguem nem ser entregues. E se são entregues, às vezes não são entregues da melhor forma possível e às vezes entreguem um projeto bem lento. Vocês com certeza já viram isso em diversos momentos da vida de vocês. E tudo isso significa que não houve uma boa gestão dos riscos e dos recursos. Muito bem, então. E no projeto, como que a gente trabalha então com a tratativa de risco? Bom, dentro do projeto, o risco e o gerenciamento de risco, principalmente, vai envolver todos os processos que tratam da realização, da identificação, da análise, das respostas, principalmente resposta, grifem aí na sua anotação resposta, do monitoramento, o controle, o planejamento da gestão de riscos dentro de um projeto. Bom, então ali no slide anterior, a gente está falando de riscos dentro de um projeto, mas de uma forma muito ampla e conceitual. Aqui a gente já vai começar a tratar o risco dentro de um projeto. Então a gente sai de um momento de ideia e começa a trabalhar com a ação quando a gente entra aqui nesse slide. Então, dentro de um projeto, eu preciso trabalhar com diversas etapas para poder fazer um bom gerenciamento de risco. Ele vai começar então na identificação, na análise do risco. Identificar o risco é identificar de fato qual cenário que pode vir a acontecer ou quais os cenários que podem vir a acontecer. A análise é entender se acontecer, qual é o impacto disso daí? A resposta é você falar assim: poxa, se acontecer, eu sei que tem esse impacto, então eu tenho que ter uma ação para se acontecer. Eu tenho que monitorar para ter certeza que isso não vai acontecer e que se acontecer eu vou ter uma resposta adequada no tempo correto, de uma forma eficiente. E eu tenho que controlar se a minha ação deu o resultado da forma com que eu pensei que daria, de uma forma rápida, se eu conseguir com que essa ação que eu planejei me trouxesse o resultado esperado. E assim eu faço a gestão de todo o risco dentro
do meu projeto dentro do ciclo de vida dele, para garantir que eu consiga fazer a entrega dos meus objetivos e das minhas etapas. Bom, assim como tudo na vida, a única coisa que a gente tem constante é a mudança. Então, dentro da nossa gestão de risco, a atualização do controle precisa ser constante. Então, o nosso planejamento de riscos, o nosso gerenciamento de riscos, ele precisa ser atualizado constantemente durante todo o ciclo de vida do projeto. Por quê? Porque todo momento você pode ser exposto a situações que são externas ao, ao ambiente do seu projeto, que pode ser o organizacional, conforme a gente falou, e que podem vir a impactar o andamento do seu projeto e que não necessariamente estavam ali quando você começou a desenvolver esse projeto. Como, por exemplo, esse cenário que a gente está vivenciando com o Covid. Ninguém que começou um projeto há 6 meses atrás pensava, em coronavírus. E todo mundo que começou um projeto há 6 meses atrás teve que gerar respostas e saídas e alternativas para que os projetos e as entregas não deixassem de ser entregues, não deixassem de ser concluído e que se tivesse que ser abandonado ou ser pausado, que fosse da melhor forma possível, com um plano de retorno e qualquer outra ação que foi tomada surgiu a partir aí da necessidade da quarentena no cenário coronavírus. E isso são coisas que não existiam no planejamento desses projetos, que não existiam na concepção do gerenciamento de riscos e que foram necessários ser inseridos em diversos níveis hierárquicos e de profundidade de detalhamento. Porque nesse cenário que a gente está vivenciando, cada dia é um dia, cada semana a gente tem um novo cenário, cada dia a gente tem uma nova orientação. Então as empresas têm que se prever e se precaver, na verdade, para todos esses cenários e ter ações já planejadas. Hoje, por exemplo, foi informado da necessidade de um plano de saída da quarentena no estado de São Paulo gradual. Então, no dia 11 de maio, a gente começa a sair da quarentena. As empresas hoje, então, o que que elas estão fazendo? Estão se planejando para lá na frente ver se vai sair mesmo ou não. Então, tem que ter um plano para se sair e tem que ter um plano para se não sair. E todos os riscos que isso vai envolver e todos as novas medidas de segurança e de controle sanitário que vão ter que haver que não existiam antes. E isso atesta então para a gente aqui a necessidade de se desenvolver uma medida de controle de riscos e análise de cenários que perdure durante todo o ciclo de vida do projeto. Porque senão você pode aí, sei lá, trabalhar em cenários inviáveis, impraticáveis, que vão levar a sua empresa para o chão, certo? E sim, o detalhamento, assim como em todas as etapas de um projeto, ele é primordial, gente. Detalhamento, detalhem. A não ser que você vai mandar um SMS que você tem 60 caracteres, detalhem. Todo o resto, detalhe. Porque no detalhe que mora o esforço, que a gente reconhece o esforço. E no detalhe dentro de projetos que a gente consegue desenhar as ações. Então, a qualidade das ações e das respostas dentro de um projeto, elas moram no detalhe. Então, se você detalhou bem, as ações vão ser boas, as respostas vão ser boas, os riscos vão ser menores, porque você detalhou tudo muito bem. Então, eu sei o que esperar. Agora, se o detalhamento é fraco, todo o restante do meu projeto
vai ser fraco, ok? Sei que isso daqui é uma tecla que a gente está falando bastante, mas é muito importante que vocês consigam aí desenvolver a capacidade de se esforçar um pouquinho mais aí na hora de fazer um trabalho do professor Célio, hein? Fica a dica. Bom, e por que que o detalhamento dentro de projetos ele é primordial? Porque a previsão de todos os cenários faz a diferença na hora da sua gestão. Por que aqui a previsão de todos os cenários? Porque eu não quero pensar se eu contratar um pedreiro, o que que pode acontecer no sábado. Não, eu quero entender o que que pode acontecer de risco no sábado, na sexta, na segunda, no domingo, em todos os dias que ele vier, no trajeto, em função, indo embora, na hora que ele for comer, na hora que ele for fazer a parte elétrica, a parte hidráulica, que ele for colocar a laje, que ele for, sei lá, rebocar. Eu preciso entender quais são os riscos que tem em cada atividade que ele vai fazer, porque é a partir daí que eu consigo me prevenir. Então, quando a gente pensa em EPI, por exemplo, EPI é equipamento de proteção individual, para quem não sabe, tá? Quem não sabia agora, anota aí no caderno que aprendeu uma coisa nova, tá? É, e o EPI, ele prevê o quê? Que você tem diversos riscos dentro de um ambiente de construção, por exemplo. Dentro de um ambiente aí, vamos manter na construção. Contudo, o que é obrigatório de você utilizar em um EPI nesse ambiente de construção é o que vai prevenir a maioria dos riscos e os riscos fatais. Então, é você poder pisar num prego, então você usa uma bota com um solado grosso. É você chutar uma quina com um aço, então você tem uma biqueira de aço na sua bota. É cair alguma coisa na sua cabeça, então você usa um capacete. É entrar alguma coisa no seu olho, então você usa um óculos de proteção. Então, esses são os riscos mais graves e os riscos que podem mais acontecer com você. Então, por isso que se eu tenho o detalhamento dos riscos, eu sei como me prevenir para, pelo menos, para os mais constantes ou para os mais graves de imediato. É claro que mesmo assim pode acontecer acidentes no ambiente de construção, mas os do dia a dia dificilmente você vai ser afetado, porque você tem ali a proteção inicial. E dentro de um projeto é exatamente a mesma coisa, até porque se a gente pensa numa construção, a gente pode pensar em projeto também. Não necessariamente, mas a gente pode pensar. E é exatamente a mesma coisa. Dentro de uma empresa, a gente precisa ter os EPIs para a organização, que vão ser aí as saídas e as respostas que a gente vai ter em mãos. Vão ser as nossas cartadas na manga caso aconteça algum dos riscos previstos. Beleza? E quais são os riscos em um projeto, né? Quais riscos quando a gente começa a trabalhar com essa visão de gestão colocar para vocês aqui é o risco ambiental, é a variável ambiental. Não, eu não estou falando de sustentabilidade. Eu estou falando de fato dos riscos causados por ações do meio ambiente que podem prejudicar ou atrasar ou impedir o andamento ou a entrega de um projeto. Aqui na imagem de fundo eu coloquei para vocês uma cena de Brumadinho, que foi o rompimento da barragem que aconteceu no ano passado. E isso mostra que o quê? É claro que esse daqui é um projeto que já havia sido entregue, mas ele compunha um projeto maior da entrega de diversas barragens, algumas que estavam em construção e outras que não. E você tem aqui então um, o rompimento dessa barreira, dessa barragem, que levou à morte aí de centenas de pessoas, que prejudicou atividades econômicas e a, e a rotina de diversas pessoas também. Isso é um risco que deveria ter sido previsto, e claro que foi previsto, mas não tinha nenhuma ação,
nenhuma resposta ou nenhum gerenciamento constante que tivesse credibilidade suficiente para que impedisse que a gente chegasse no ponto de Brumadinho ou até mesmo de Mariana, certo? Um outro exemplo que a gente pode comentar aqui de riscos ambientais quando a gente fala de projeto é o Itaquerão. Não sei se tem algum corintiano aqui na sala. Acredito que não, até porque quase ninguém é, né? Mas, mas enfim, se vocês lembrarem da época da construção do Itaquerão, a gente teve a queda de uma parte lá da construção da arquibancada no início do projeto, né? Bem próximo aí da. Na verdade, não no início, no meio do projeto, mas já se aproximando das etapas de entrega. Então você teve a queda de uma das estruturas. E por que que teve essa queda? Por causa de movimentação do solo. Então você teve uma movimentação do solo, que é um evento ambiental gerado pelo meio ambiente, tá? E que gerou aí a queda de uma das estruturas do Itaquerão e prejudicou o andamento do projeto. É claro que tem muita coisa que não foi entregue, tá, gente? Tô citando aí só esses exemplos para que vocês possam fazer conexões e já chegarem a, a outros exemplos. Então, quando a gente fala de projeto, a gente tem que prever todos os riscos ambientais que envolvem o andamento do meu projeto. Por exemplo, sei lá, como eu vou fazer o descarte dos meus resíduos. Isso é um risco ambiental? Isso é um risco ambiental, porque se eu faço se eu armazeno errado, se eu faço um descarte errado, isso pode gerar impactos na minha produção, na imagem da minha empresa, posso gerar uma multa que até envolve um risco legislativo e podem impedir o andamento do meu projeto, ok? Então aqui dentro do ambiental a gente consegue puxar até mesmo para a parte da legislação, que são coisas que impedem aí, podem fazer com que o projeto seja embargado pelo Ministério Público, certo? Muito bem, vamos para o próximo. Aqui os riscos climáticos. Coloquei um show aqui que tá bombando na virada cultural paulistana. Eu tenho certeza que você já perdeu um evento por causa de chuva, ou que você já foi num evento e não gostou porque choveu demais, ou porque estava quente demais, ou porque estava frio demais. Sua experiência e um espectador desse evento, que não necessariamente pode ser um show. Pode ser uma feira gastronômica, uma visita no museu, uma voltinha na cidade, sei lá. Mas todo mundo já passou por situações em que o risco climático, as situações climáticas prejudicaram aí a sua experiência como consumidor, certo? Quem não vivenciou isso aí ainda é muito sortudo. E onde que isso impacta dentro da execução de um projeto? Bom, primeiro dizer aqui que o ambiental e o climático a gente vai entender como coisas completamente opostas, tá? Quando eu falo de risco ambiental, eu estou falando de fato meio ambiente, eu estou falando de situações que sobrepassam fazer sol ou fazer chuva. Porque quando a gente fala de climático, eu estou falando de sol demais ou chuva demais e os impactos que isso podem gerar dentro do meu projeto. Por exemplo, opa, se a gente tem aí a construção de uma casa, já cheguei a citar esse exemplo, inclusive, a gente tem etapas do nosso projeto que elas são internas, no ambiente interno, e que independem de chover ou elaboradas, mas a gente tem etapas que são externas e que se chover, a gente não consegue fazer. E infelizmente, na construção de uma casa,
praticamente 100% das primeiras etapas que vão levar a gente aí para um segundo patamar de entregas, todas necessitam de um suporte aí de São Pedro para acontecer. Se choverem, elas não vão acontecer. E isso tem que estar claro na mente de vocês. E além disso, se você contrata aí um pedreiro, por exemplo, no final de semana você tem que pensar que pode chover e ele não vai aparecer, mas pode ser que se chover de madrugada e no horário dele vir trabalhar não estiver chovendo, ele mesmo assim não venha, porque talvez ele viu a chuva e pensou, nem vou. Ou ele viu a chuva e pensou, putz, vai estar tudo alagado. Ou ele resolveu sair de casa e realmente estava alagado. Então, a gente quando pensa em questão climática, a gente tem que pensar exatamente nisso. E a gente pensando na chuva que impediu, a gente também tem que pensar no sol, porque pode ser que o pedreiro vá e ele não consiga elaborar a função porque tá sol demais e ele passou mal, por exemplo. É uma situação que pode vir a acontecer. Então, quando a gente começa a pensar nos riscos climáticos, são nessas situações que a gente tem que pensar. Saindo da construção civil e voltando para o nosso querido bolo, onde que um bolo aqui pode ser impactado por um clima, por exemplo? Você pode ter feito um bolo ali com um recheio de chocolate, sei lá, ou com uma cobertura de chocolate. E para quem já fez alguma coisa de chocolate ou já encostou no chocolate por muito tempo, chocolate é super sensível à temperatura. Então pode ser que a sua estrutura do bolo, ou sei lá, sua decoração fosse tudo em chocolate, chegou na festa, está quente demais, você não pode nem colocar o bolo para exposição, porque senão vai derreter e o bolo vai ficar uma bosta. Então, isso é um risco climático. Ou pode ser, por exemplo, aquele churrascão que você vai fazer no sítio para comemorar seu aniversário e faz um sol excessivo e as comidas estavam tudo ali para fora esperando o pessoal comer o churrasco e estragou tudo porque ninguém percebeu que estava um sol rico no lixo. Então, são coisas que podem acontecer. A gente sempre pensa na chuva como um fator que impede a elaboração de projetos, mas da mesma forma o sol também pode ser que seja um impeditivo, beleza? Bom, além disso, dentro de um projeto a gente tem os riscos logísticos, ou seja, toda a nossa parte logística de entrega, de recolhimento, de armazenamento, de distribuição, todas essas etapas, elas nos levam ao talvez, depois do climático, nosso principal risco quando a gente vai falar de projetos. Quem aí já teve uma entrega atrasada? Todo mundo. Quem só teve uma, dá graças a Deus pro céu. Porque, num geral, a gente, quando fala de operação logística, a gente tem bastante problema. Então, quando a gente está fazendo um projeto que exige essas ações de distribuição, de controle, de manutenção, de envio, expedição, recebimento de malotes, de documentos, num contexto geral que envolvem muitas etapas logísticas, muitos procedimentos logísticos, a gente tem alto nível de atraso. A gente vai ter aí um risco muito alto de atraso. A gente pode ter risco de perda de material, perdão, mercadoria, de perda de dados, perda de informação, perda de documento, além do atraso, né? Inclusive, a gente aqui tem um cenário que é um trânsito bem básico aí para quem pega a Dutra, sei lá, pega qualquer rodovia aí na placa no Guaguá. Então tá indo todo mundo pro porto, provavelmente. E nesse intervalo você pode ter perda de mercadoria, porque o caminhão tá ali, pode ter sido roubado, pode passar por um acidente, pode ter um acidente na estrada.
Então, quando a gente fala de trânsito e processo logístico, a gente tem diversos riscos que podem impactar o nosso projeto. E quais são as saídas que a gente pode ter para evitar ou minimizar os riscos logísticos? Primeiro, fazer tudo com muita antecedência. Sempre façam tudo com muita antecedência, porque senão a chance de dar errado é altíssima. Nunca comprem nada que é para entregar no dia, porque provavelmente não vai chegar, tá? Lição de vida e experiência própria. Dificilmente o que você compra para chegar no dia, chega no dia. E se chegar no dia que você quer? Então, quando você começar aí a trabalhar com a construção do seu gerenciamento de riscos, pense que você precisa também lidar com a gestão de riscos logísticos. Pense nas ações que você vai tomar, pense nas empresas que você vai contratar, nos prestadores de serviço, na qualidade que você precisa ter com talvez o manuseamento das peças, dos insumos, do produto finalizado, do projeto finalizado. Todas as etapas elas vão exigir níveis de controle de qualidade, principalmente diferentes. Então, você, como gestor de projetos, que detalhou muito bem ali atrás os seus riscos, nesse momento de escolha de empresas, por exemplo, saber qual empresa você pode colocar. Você não vai botar num correio ou alguma coisa que é importante. Você vai botar aí num log, vai contratar um serviço particular da sua preferência, que você sabe que você tem maior controle, maior taxa de resposta, e caso dê qualquer problema você consegue resolver de uma forma mais simples e mais rápida do que num correio, por exemplo. Então, dentro aqui dos riscos logísticos, a gente tem que pensar dessa forma, tá? Para tentar evitar qualquer problema e qualquer aí desencontro no desenvolvimento do nosso projeto. Bom, outro risco que a gente tem dentro de projetos é a receita. Na verdade, aqui a falta de receita. Na foto que vocês estão vendo aí, na esquerda, a gente tem o projeto do Hotel da Glória. O Hotel da Glória é um hotel que foi entregue para um empreendedor, que agora me fugiu o nome. Né? Lembrei. É, e durante o andamento do projeto, ele ficou sem dinheiro, assim como todas as obras desse cara, né? Se vocês lembrarem da situação. E os projetos, todos eles, ficaram parados no meio do caminho. Então, aí você tem na imagem da esquerda como deveria estar o projeto, a fachada do projeto, que deveria ter sido entregue lá para a Copa do Mundo. E na direita a gente tem uma imagem do interior do projeto do hotel hoje. Então você tem ali um projeto que era para ter sido lindo, maravilhoso, ser a oitava maravilha do mundo, numa área muito bonita que é lá no Rio de Janeiro, esse hotel, se alguém conhece, com vista para o mar, maravilhoso. E você tem a realidade. E essa realidade ela foi dada por quê? Por receita. Receita, no caso, grana. Então, quando você não tem um bom planejamento financeiro, você tem o risco do projeto ser paralisado porque você não tem dinheiro. E eu tenho certeza que isso já pode ter acontecido com todo mundo, que todo mundo conhece alguém aí que em determinado momento da vida teve que parar porque não tinha mais condição de dar andamento para o projeto, para uma compra de uma casa, para a construção de uma casa, para uma reforma, para uma viagem. Por quê? Porque você não tinha mais dinheiro. Então você fez um planejamento e não se planejou direito.
E isso é bem ruim quando a gente está falando de projetos. Por isso que quando a gente está fazendo lá a construção de um orçamento e a construção da nossa curva S, é importante que a gente detalhe e tente entender de fato a nossa necessidade de recursos. Porque senão você pode aí se jogar e achar que vai dar tudo certo e no final das contas você acabar com uma bomba na mão e não com um projeto concluído. Eu coloquei aqui o Hotel da Glória, que para mim é o mais marcante, mas a gente tem diversos projetos, principalmente quando a gente pensa no setor público, diversos projetos que até o momento não foram entregues, e a justificativa é sempre a falta de o quê? De receita. Então, hospitais, o monotrilho, a gente tem construção de rodovias, construção de metrô, CPTM, e infinitos projetos públicos que nunca são entregues com a justificativa de que acabou o dinheiro. E isso é um pouco inadmissível quando a gente pensa que todos os projetos precisam passar por uma etapa de planejamento e de entendimento do quanto vai ser gasto e quanto vai ser entregue, o que vai gastar, o que vai precisar. E se faltou lá na frente é porque ninguém pensou direito lá atrás. E se a gente está pensando em receita, se faltou lá na frente e eu não pensei lá atrás, então provavelmente eu não separei recurso para ir caso desse um problema. Logo, o meu projeto ou eu consigo dinheiro externo ou meu projeto paralisa. E na maioria das vezes o projeto acaba paralisando, certo? É, E como que a gente, então, como gestor, consegue se precaver para trabalhar com os riscos financeiros? Bom, novamente, detalhamento aqui é a chave, tá, gente? A gente precisa, então, quando vai trabalhar com gestão de riscos financeiros, entender quais são as necessidades de recurso que a gente vai ter em cada etapa e sabendo quais são os riscos que envolvem a entrega dessas etapas, saber quais são as ações que eu vou ter e quanto que eu vou gastar nessas ações, quais vão ser talvez os prejuízos que eu posso ter com base nesses riscos e ter ações e contabilizar o custo dessas ações e desses prejuízos lá atrás na construção do meu orçamento e na construção da minha linha S. Então, quando eu estou construindo a minha linha S, a linha de planejado ou previsto, eu tenho que pensar, pô, pode dar ruim, pode atrasar, pode acabar a grana. A grana não vai acabar, que eu tô planejando, né? Perdão. Pode atrasar, pode chover, pode ter trabalho no solo. Então, o que que vai acontecer se a gente chegar nesse ponto? Quanto que eu tenho que ter de dinheiro para caso aconteça isso, a gente não se afogue? Uma boa empresa tem que ter dinheiro, por exemplo, para se manter no mercado por pelo menos 3 meses sem gerar nenhuma receita. Então, isso é um jeito de você se precaver para riscos financeiros, por exemplo, certo? Então, a gente, como gestor de projetos, a gente tem que fazer um bom controle do que está sendo construído dentro do nosso projeto e detalhar de um que seja viável, ok? Além disso, eu coloquei aqui um mais caricato, que são os riscos de projetos em cálculos, né? Aqui são duas imagens bem engraçadas, é, que a pessoa não fez um projeto direito, né? Ou não fez um cálculo adequado. Aqui sai um pouco do viés da nossa aula, é mais para diversão mesmo. A gente tem aí dois mictórios lado a lado, né? Claramente que ninguém vai usar os dois ao mesmo tempo, até porque é impossível, nem duas crianças conseguiriam. E o outro ali é a construção de uma varanda na linha do trem. Não faz nem sentido nenhum desses dois. Mas são dois projetos que começaram sem analisar o ambiente, ok?
E a gente precisa entender isso também. Por exemplo, se você não vai fazer a sua festa, sei lá, de 15 anos no meio de junho num sítio, por exemplo, porque você sabe que vai estar frio. A não ser que você queira fazer fondue e tomar vinho na sua festa de 15 anos. Nem pode beber. Mas é meio que isso daqui, é planejar mal o seu projeto. É o que eu quero dizer com esse slide, ok? Bom, e como então que a gente vai gerenciar os riscos dentro de um projeto? Bom, 4 etapas iniciais. Primeiro, a gente tem que identificar os riscos. Identificar os riscos reside em entender e determinar quais são os riscos que podem afetar o meu projeto e documentar e registrar todas as características desse risco. Então, eu vou lá atrás, eu vou pensar, olha, nessa etapa pode acontecer isso. Nessa outra etapa, isso. Então eu vou fazer isso para cada momento do meu projeto. Lembra da estimativa bottom-up, que é de baixo para cima? É o mesmo raciocínio. Se eu não sei prever dentro da etapa, eu vou nos pequenos processos que compõem essa etapa, dizendo quais são os riscos que podem acontecer ali. Vai dar uma cartilha no final, mas não tem importância. É melhor que a gente tenha tudo registrado do que passe coisa batida, tá? Porque a gente nunca sabe qual é o risco que vai impedir o andamento certo. Então, a primeira etapa de gerenciamento do meu risco é identificar quais são os riscos que estão aí próximo do meu projeto. A partir daí, eu tenho que fazer uma análise qualitativa do meu projeto, dos meus riscos. E o que é uma análise qualitativa? Ela se refere a coisas que não são mensuráveis numericamente, primeiramente, tá? Então, numa análise qualitativa, eu vou priorizar os riscos para análise ou necessidade de ação subsequente por meio do entendimento da sua probabilidade de acontecer e do impacto que esse risco vai gerar se ele causar. Então, como ele é uma análise qualitativa, eu vou pensar em probabilidade e em nível de impacto. Então, eu vou classificar o impacto que esse risco vai causar e isso tem que estar correlacionado com a sua chance de acontecer. Então, por exemplo, eu vou colocar se o risco é alto, mas uma chance de acontecer baixo, eu vou classificar de um jeito. Agora, se o risco de acontecer é alto e o impacto é alto, eu vou ter outra ação, certo? Então, aqui dentro desse ambiente é qualitativo, é meio que dessa forma que a gente vai começar a trabalhar com os riscos, ok? Dentro da análise quantitativa, então, é o oposto. Eu vou trabalhar com o risco de acordo com o impacto financeiro ou de recursos no contexto geral gerado por esse risco e ali na identificação. Então, no momento eu tenho o impacto e a probabilidade, e aqui eu estou em recursos, em grana. Eu posso priorizar a análise qualitativa a quantitativa, por exemplo, pensando que uma coisa que tem alta chance de acontecer vai tirar muita grana de mim, independente do impacto dele acontecer, sei lá. Então, são duas formas de a gente trabalhar, ok? Com o gerenciamento de riscos. E a partir daí, a gente tem o planejamento da resposta e o desenvolvimento de ações e opções de ações que aumentem as oportunidades do meu projeto e reduza as ameaças que impeçam o andamento desse meu projeto. Então, a partir de eu identificar, de eu classificar qualitativamente e quantitativamente, eu vou criar um planejamento de respostas para todos esses riscos que eu já estruturei nas etapas anteriores, certo?
e a partir daí eu faço apenas o monitoramento e o controle desses riscos durante o andamento do meu projeto. Então eu vou acompanhar como que está sendo em cada etapa do meu projeto, que eu já sei o que pode acontecer de risco, se realmente aconteceu, se não aconteceu, se pode vir a acontecer ainda. Não só os riscos residuais, que são os riscos que eu já previ, como os novos riscos que podem vir a surgir. Além disso, no monitoramento e no controle, são etapas que eu vou conseguir executar os planos de ação elaborados e eu vou conseguir, principalmente, avaliar se os meus planos de ação para os riscos foram bem elaborados e estão trazendo resultados, certo? Lembrando que tudo isso a gente tem que ir desenvolvendo durante todo o plano de vida do nosso projeto, tá? Então, em todo momento eu vou estar ali debatendo riscos, eu vou estar gerenciando riscos durante todo o meu projeto, ok? Isso é extremamente importante para que a gente evite atrasos, falta de recursos financeiros ou humanos, tecnológicos e consiga concluir o projeto no tempo planejado lá atrás, na etapa do nosso escopo, ok? Muito bem, gente. Por hoje é só. Se atentem na entrega do fórum. Logo mais estou postando para vocês aí um conteúdo para vocês desenvolverem. Nessa semana vocês não vão ter a atividade avaliativa. Estou abrindo uma exceção porque eu sou muito legal. E é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato comigo por e-mail, me mandem uma mensagem, me chamem aqui pelo fórum e não se esqueçam de participar das etapas aí do fórum e se organizem novamente aí só para relembrar para a entrega dos trabalhos que vocês vão ter para a próxima semana. Então não deixem nada para depois, tudo que vocês têm para finalizar nessa semana, finalizem e se planejem, ok? Muito obrigado novamente e até a próxima. Tchau, tchau.